Ontem nós tivemos sessão na Câmara de Vereadores e um dos assuntos que me chamou a atenção, levantados inclusive pelo vereador Gelson Bento, que é o presidente da Câmara de Vereadores de Tubarão, é com relação ao Hospital Nossa Senhora da Conceição. Ontem deveriam estar na Câmara de Vereadores os diretores do hospital, até para prestar esclarecimento, para falar um pouquinho sobre a real situação do hospital. O Hospital Nossa Senhora da Conceição está com uma dívida de 70 milhões de reais. Isso mesmo, o hospital está com uma dívida de 70 milhões de reais, a situação não é boa. O vereador Gelson Bento conversou com os diretores na semana passada, eles colocaram a situação, eles estão tentando aí chegar junto ao governo do estado, tentar resolver o problema, porque não só o governo do estado, também o governo federal. 90% do atendimento do Hospital Nossa Senhora da Conceição é feito pelo SUS. O SUS paga a gente hoje muito pouco para cada procedimento realizado. Isso é notório, e o Hospital Nossa Senhora da Conceição não é o único. Hoje, no espaço político ali, o Paulo Hollenberg vai falar sobre o Hospital de Chapecó, também que passa por uma crise e que depende muito do governo federal e do governo do estado. O Nossa Senhora da Conceição não é diferente em Tubarão. Segundo informações, alguns setores, tá? Lembra que na semana passada eu falei aqui que eles demitiram 18 pessoas, contrataram uma terceirizada, né? Nós falamos aqui, a nossa foi informação, né, em primeira mão, nós falamos que o hospital demitiu 18 pessoas, contratou uma terceirizada. O hospital está se profissionalizando porque hoje ele é tocado pela Associação Santa Catarina. E aí, essa associação, a entidade que toca hoje o Nossa Senhora da Conceição é uma entidade mais profissional. E aí eles também estão profissionalizando mais os trabalhos aqui na cidade. Só que a dívida de 70 milhões de reais pode fazer com que alguns serviços sejam paralisados, como, por exemplo, a emergência, tá? Como, por exemplo, a maternidade. São alguns que já estão na mira do Hospital Nossa Senhora da Conceição, segundo o presidente da Câmara de Vereadores, o Gelson Bento. Mas ontem eles deveriam estar na Câmara de Vereadores para prestar mais esclarecimentos e não foram. E aí o vereador Gelson Bento conversou conosco e disse o seguinte: olha, a situação é bem preocupante, né? Muito preocupante. Semana passada recebemos 2 diretores ali na sala da presidência, onde estava também o Dr. Jean, né, que também é da área e conhece muito bem o hospital, e nós ficamos realmente bem apavorados, né, com a situação que vem atravessando o hospital, diante da dificuldade financeira. O déficit é muito grande, né, então, onde nós solicitemos, né, uma visita que era hoje aqui na Câmara de Vereador, para eles explanar o problema que está atravessando o hospital. E por alguma ordem de São Paulo, eles não puderam estar presentes. Mas nós levantamos o assunto, né, que tem vários vereadores aqui que têm conhecimento, e a população também tem que saber, né? Os nossos deputados, nossos representantes, como o Pepe Colasso, como o Vonley Weber, também como o Soratinho, o governo do estado, o secretário de saúde, isso não pode acontecer de forma nenhuma. É o hospital de Tubarão ao vir ao fechamento. Eles já vão iniciar com alguns fechamentos de alguns setores, e isso aí até chegar finalizando em nada. Então, depois que entrar neste caminho, nessa rota, que eu digo que é uma rota que depois não pode ter volta mais, fica essas coisas dificultosas para depois restabelecer novamente. Então nós temos que agir agora para que isso não aconteça. Então a situação é preocupante, a Câmara de Vereadores está todos os vereadores e vereadoras preocupados nesse sentido, e a população agora, eu estou dividindo com a população, com a imprensa também, e fazendo essa aclamação aí que nós temos que agir, porque senão o nosso hospital Nossa Senhora da Conceição vai haver fechamento. Pois é, e começa com o encerramento de alguns serviços, segundo o vereador Gelson Bento. Dessa forma eu não posso dizer qual o setor, né, que está sendo diminuído, mas a gente já sabe que está havendo demissões, né, e alguns setores, como a maternidade, uma paralisação. Isso aí nós escutamos até dos próprios diretores, né? Infelizmente eles não puderam estar aqui hoje, mas a Câmara de Vereadores sim vai se manifestar. Nós vamos até o do hospital também, vamos marcar uma reunião com eles, vamos convidar os nossos deputados e também a secretária de saúde, representando o governo do estado, que isso não tem como acontecer, o fechamento do Hospital Nossa Senhora da Conceição. Agora, qual é a dificuldade do Hospital Nossa Senhora da Conceição para chegar
a esse limite? Eles alegam o repasse muito pouco, diante de outros hospitais aqui da nossa região, vou citar Criciúma, por exemplo, recebe em média 5 milhões, né, na neonatal, né, no caso na maternidade. E aqui em Tubarão praticamente não se recebe esses valores. E outras situações também, de outros setores também poderia vir uma parte também do governo e não está vindo. E haja vista também que a gente sabe também que o serviço do SUS, ele é muito judiado, né? As questões também de cirurgias, exames, enfim, é tudo reduzido pelaquela tabela do SUS. Então há uma dificuldade também nisso, mas o governo do estado tem que entender essa situação, que é a situação federal, e fazer o seu à parte, que é manter uma estrutura de um hospital. Agora eu perguntei ao vereador Gelson Bento, presidente da Câmara, o hospital pode fechar mesmo as suas portas? O senhor que manteve contato com eles? Com certeza, eu estou ratificando o que eles me pontuaram. Para mim, o Dr. Jean, que é líder do governo, né, eu não estou aí para estar falando besteira de forma nenhuma, mas a posição é de um fechamento de um hospital aqui de Tubarão, que é o porte do Hospital de Nossa Senhora da Conceição. O vereador Jean, que também usou da palavra, procurou amenizar um pouco a situação. Ele disse que os diretores não compareceram ontem. Por quê? Porque eles têm uma orientação. Tudo aqui é administrado por São Paulo, pela Associação Santa Catarina. E aí eles têm uma empresa, né, que é bem maior, tem outros hospitais no Brasil, e eles são administrados por São Paulo. São Paulo orientou eles a não comparecerem na sessão da Câmara, porque numa dessas, eles conversando com os vereadores, respondendo alguns questionamentos, poderiam fazer algumas críticas ao governo do estado e tudo mais. E nesse momento há ainda uma conversação com o governo do estado. O governador Jorginho Melo está sabendo da situação, a secretária Carmen Zanotto também está sabendo da situação, por isso o vereador Gelson Bento disse que há necessidade nesse momento de acionar o Volney Weber, o Pepe Colasso e o Sorato, que são os 3 deputados aqui da nossa região, para que isso não aconteça, não haja o fechamento do Hospital Nossa Senhora da Conceição. O dinheiro que é colocado hoje, principalmente em Criciúma, pode ser dividido com Tubarão. E por que Criciúma recebe mais recursos? Porque lá eles realizam mais procedimentos. E aí poderíamos trazer para Tubarão mais procedimentos, mais algumas coisas, para que o governo do estado também investisse mais aqui. Outra coisa, tem que agora lutar do governo federal para que aumente os valores repassados. 90% dos serviços Nossa Senhora da Conceição são pelo SUS. E aí o SUS paga muito pouco. O que eles pagam hoje não paga exatamente o que é realizado os procedimentos. O doutor Jean disse, por exemplo, ontem foi realizado um procedimento, uma cirurgia no Hospital Nossa Senhora da Conceição. Nessa cirurgia, o hospital ele tem que bancar cerca de R$45 mil, porque o SUS paga tão pouco, mas eles não poderiam deixar de realizar esse procedimento. Então o hospital não deixa de realizar o procedimento. O problema é que quando realiza, ele tem que colocar dinheiro em cima para cobrir o que o SUS não paga. E está aí a dificuldade. É um problema sério? É. Então, acho que agora nós temos 3 deputados da nossa região, eles têm que sentar, sem dúvida nenhuma, o mais rápido possível e resolver. Você imagina se o Hospital Nossa Senhora da Conceição fecha suas portas. Ah, mas tem reclamação. Todo hospital tem reclamação. Todo hospital tem o lado bom, tem o lado ruim, tem as suas críticas, mas fecha as portas do Nossa Senhora da Conceição para você ver como é que fica a saúde em Tubarão. Então, é isso que a gente não pode deixar. Tem que melhorar o atendimento e não deixar fechar as portas. Olha, esse fechamento das portas vai ser para as pessoas carentes e pobres que trabalham, que dependem do SUS. Inicialmente, né? Claro, porque aqueles que têm o plano de saúde que pode pagar, ele vai continuar normal. Agora, aquelas pessoas carentes, aquelas pessoas pobres que dependem, principalmente a emergência, aquela área pediátrica, que é a maternidade, que as pessoas mais carentes, pobres, que não têm condições de pagar, essas vão sofrer, que vai trancar as portas para eles. Aí é que tem que entrar os deputados. Muita gente não sabe, Sabe o que está faltando, velho? Uma irmã Enedina. Mas olha aqui, ó. A irmã Enedina corria atrás, buscava. Você vê que na época com a irmã Enedina, só um pouquinho, na época da irmã Enedina, quando nós ia que brigava, corria, a Brasília montava, não podia haver um deputado, e você sabe disso, quando tinha uma pessoa importante lá onde você trabalhava na Tubá, ela corria lá, quando tinha aqui na Tabajara, ela corria aqui, na Santa Catarina a mesma coisa, ela não perdia o foco, ela correndo atrás toda a vida. É isso que tá faltando. Mas deixa eu te falar uma coisa, mexicano. Ontem eu conversava com o doutor Jean, até fora dos microfones, tá? O doutor Jean é médico, e
E aí a gente tenta entender um pouco da situação. Só que é o seguinte, hoje no Brasil fazer saúde é muito difícil. Manter a saúde viva é muito difícil. A gente sabe As disso. coisas aumentaram depois da Covid, Pandemia. depois da pandemia, depois da Covid, que a gente teve toda aquela pandemia, aumentaram muito os preços dos medicamentos, dos equipamentos e tudo mais. É difícil fazer saúde. O Hospital Nossa Senhora da Conceição atende 90% o SUS. Se tivesse, a irmã Enedina é uma pessoa super maleável, muito mais humanitária nessa questão de atendimento, só que é o seguinte, todo hospital chega numa época que você tem que profissionalizar. Se você não profissionaliza, ele morre. O Nossa Senhora da Conceição não podia mais, tanto é que as próprias irmãs saíram aos poucos. Não dava mais para elas levarem, porque da forma como levaram, até um certo limite, elas conseguiram. Eles têm que profissionalizar. E para profissionalizar, ele depende também de força política e aí é onde eu digo que tem que correr atrás de buscar. Mas, e eles não vão, eles acham que tudo vai cair do céu, não adianta. Lá daqui a pouquinho o Paulo Rolenberg vai falar, Chapecó. O Hospital de Chapecó, que é o regional, está no mesmo problema. Lá não era tocada por irmãs. Não. E também tem o mesmo problema. Mas nós tínhamos um diretor lá em Chapecó, lá atrás, na época, que também era que nem a irmã Enedina, que corria atrás e buscava, ia atrás dos recursos. Tem que brigar. Mas assim, tudo tem sua época, tudo tem que se modernizar, tudo tem que se fortalecer. Vera, o hospital é um sistema. Nós temos aí 3 representantes aqui, principalmente da nossa região aqui, que agora tem que buscar, sentar com esses caras e dar soco na mesa, né? Dar soco na mesa, como modo de dizer assim, é brigar e buscar pelo direito da população que votou neles. Agora, o mais difícil está nessa questão do governo federal. Há muito tempo, eles falam que o governo federal repassa muito pouco para os hospitais, repassa mesmo, é uma merreca o que passa para os hospitais. Se rouba tanto desse país, enquanto os hospitais muitas vezes precisam de reforço e não conseguem. Vamos ver agora, nos próximos dias, uma reunião deve acontecer, talvez no dia 2 de maio agora, para falar sobre esse assunto e, claro, a gente continua acompanhando.